Olá, amigos do Emages, bem-vindos ao InfoEmages em Pauta, informativo 593, informativo de festa, porque é o último do ano, depois dessa sequência aí de várias gravações, de matérias das mais diversas, de mudanças jurisprudenciais. A gente tem aqui o prazer de comentar o último informativo do ano, um informativo curto, com 15, 16 julgados, predominância clara da terceira turma e segunda sessão, de uma maneira geral, direito privado, os senhores verão. Como já aconteceu nos outros informativos, assim, uma variedade incrível de julgados. Então, é um informativo bem interessante e será curto, porque teremos aí 5 rodadas. Nessa primeira rodada, separamos aqui um caso de processo penal. O professor Paulo vai falar uma questão de crime contra a honra cometido, vamos assim dizer, dentro de um processo, acho que é processo do trabalho, salvo engano, alguma coisa nesse sentido, e é saber qual seria a competência para julgar o crime contra a honra entre particulares apenas, que fique claro. Em seguida, o professor Flávio, aliás, quem começa é o professor Flávio, o professor Paulo falará intermediariamente. O professor Flávio falará sobre um julgado que eu reputo importantíssimo, a questão de evicção, qual seria o prazo. O STJ fez uma interpretação bem técnica, ao meu ver, os senhores verão a solução, e eu comentarei aqui um julgado de consumidor e direito administrativo que trata de cancelamento de voo por empresa aérea. Isso pode acontecer com base em que fundamentos, como é que o consumidor tem que ser informado, se é previamente, se não é. Basicamente é isso, e vamos iniciar. Professor Flávio, esse julgado aí da evicção, a respeito do prazo prescricional, eu não tenho dúvida que estará nos próximos concursos, né? Sem dúvida alguma. Para começar, pessoal, nós temos que entender o que é a evicção. É o ponto principal desse julgamento. Vamos imaginar, então, que eu tenha, Flávio, vendido um imóvel, pode ser bem imóvel, para o Gabriel, mas vem uma decisão judicial e diz que, na verdade, esse bem é do professor Paulo. Então, o professor Gabriel fica no prejuízo. O professor Gabriel, então, tem direito de acionar o professor Flávio para pedir perdas e danos. Isso é evicção, pessoal. É a perda da propriedade para um terceiro, da posse ou da propriedade para um terceiro em razão de uma decisão judicial. Esse titular, esse pretenso titular que perdeu a posse e a propriedade, pode acionar o vendedor, que no exemplo que eu dei, fui eu, vendi o bem para o Gabriel, pedindo perdas e danos, e essa ação é uma ação de evicção. Qual o prazo prescricional da ação de evicção? O Código Civil não trata expressamente. Então surgiu uma controvérsia. É o prazo geral de 10 anos do Código Civil de 2002, lá do artigo 205, ou é o prazo de 3 anos da ação de responsabilidade civil? E aí vem a técnica que o professor Gabriel se referiu. A ação de evicção é, na verdade, uma ação por perdas e danos. É uma ação indenizatória. A vítima que sofre o prejuízo vai acionar o vendedor do bem, que a rigor não era o seu proprietário, pedindo perdas e danos. Isso é uma ação indenizatória. E o prazo prescricional das ações indenizatórias no Código Civil é de 3 anos, é um prazo trienal. Pessoal, se for uma questão objetiva, vocês vão marcar lá, prazo da ação de evicção, prescricional da ação de evicção, 3 anos. Se for uma questão dissertativa, vocês vão ter que conceituar a evicção e vocês vão ter que enfocar essa natureza jurídica da evicção, enquadrando-a como típica ação de responsabilidade civil. É isso, professor Gabriel. Perfeita explicação, show, como se diz por aí. Professor Paulo, só fazendo aqui um acréscimo aqui na minha fala anterior, na verdade, o crime supostamente ocorreu numa fase investigativa, né, na Procuradoria do Trabalho, né, entre particulares. Exatamente. Então, estava lá o procurador do trabalho, a procuradora do trabalho, colhendo o depoimento lá, e teve um particular que estava depondo, cometeu algum crime contra a honra em face de outro particular. Então, ou seja, ou foi uma calúnia ou uma difamação, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Bom, teve até um caso recente, na semana passada, um zelador de um determinado edifício, um processo rumoroso que tramita lá na Justiça Federal de Curitiba, que ele xingou os advogados aí do réu.
né? Então, é exatamente a mesma coisa que se passa aqui. Ou seja, essas ofensas entre particulares. Ainda que num processo no âmbito da Procuradoria do Trabalho, que em princípio é de competência da Justiça Federal, ou nesse outro caso rumoroso que eu citei aí, que é Justiça Federal, ou seja, mas quando houver ofensa entre particulares, ainda que um depoimento prestado no bojo de um processo aí da Procuradoria da República, ou Procuradoria do Trabalho, ou da Justiça Federal, de quem é competência para julgar esse crime contra a honra? Bom, o STJ, de uma maneira bem técnica aqui, a terceira sessão, que é a reunião das duas turmas criminais, falou, olha, aqui não tem nenhuma ofensa a bens, interesse e serviço da União, aqui é uma questão entre particulares, o fato de ter sido cometido o crime no interior de um edifício da União, ou no bojo de um processo em trâmite da Justiça Federal, não altera o panorama em nada, a competência da Justiça Estadual. Só para acrescentar, pessoal, porque o acórdão faz menção à súmula 165 do STJ, que diz que compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista. Por que essa súmula 165 é competência federal e no caso que eu relatei de crime contra a honra entre particulares é Justiça Estadual? Porque nesse falso testemunho aqui, a vítima é a administração da justiça. Então é por isso que o falso testemunho cometido no processo de trabalho, ele ofende bem, serviço e interesse da União, porque ofende a administração da justiça do trabalho, que faz parte da União. Então é por isso que o caso da súmula 65 do STJ é de competência federal, e o caso de ofensa entre particulares, porque não ofende a administração da justiça, nem de maneira oblíqua, é da justiça estadual. É isso aí. Perfeito. Ficou muito claro aí. Eu acho que se fosse para enxergar algum interesse federal da União, seria meramente indireto, né? Remoto. Indireto, meramente indireto. Pois bem, no meu caso aqui, eu não tenho dúvida, estará em concurso. Eu diria até que é uma boa prova subjetiva, porque vários temas são abordados. O que aconteceu? Uma determinada empresa aérea tinha voos regulares lá para Cruzeiro do Sul e norte do Brasil, e começou a cancelar. Faz cancelamento, o consumidor avisado em cima da hora, aquele negócio todo. Norte, ali, estado do Acre, acesso não é fácil. O MP ajuizou uma CP contra a empresa aérea e pediu uma abstenção, uma obrigação de não fazer, ou seja, deixar de cancelar os voos, porque o serviço público aéreo é um serviço público concedido. Então, o contrato e a lógica não é uma lógica estritamente privada. Existe um interesse público por trás. E o acesso a esses locais distantes do norte, a gente sabe que é importantíssimo ter um serviço público dessa natureza. O primeiro e o segundo grau deu ganho de causa, dizendo que a empresa ela não pode, entre aspas, fazer cancelamento olhando pelo menos apenas o lado lucrativo, vamos assim colocar, e que o CDC tem lá o artigo 22 que trata da continuidade e adequação do serviço público que devem ser observadas. Além disso, há o problema de boa-fé objetiva e de informação ao consumidor, que muitas vezes comprava a passagem com antecedência, até porque o acesso a esses locais não são fáceis, não é fácil o acesso, então tem um problema de informação, de transparência e publicidade. A matéria chegou ao STJ, a empresa alegava que a ANAC tinha autorizado alguns desses cancelamentos, e que o Judiciário não poderia atuar como, digamos assim, substitutivo do Poder Executivo. O que o STJ decidiu? Decidiu que o serviço público aéreo, ele é, como o nome diz, de interesse público, ele deve ser contínuo e deve ser adequado. Quando a se oferecer para aquela malha aérea, brigou. Então, o cancelamento ele só deve ocorrer em que situações? Por questões de ordem técnica ou de segurança intransponíveis. E que
o Poder Judiciário, nessa situação, ao fazer uma leitura do sistema normativo, ele não se substitui não substitui o Poder Executivo, mas apenas dá uma decisão obrigando a empresa a cumprir com o sistema normativo, vamos assim colocar. Então, o STJ concluiu que a empresa aérea ela só pode cancelar voos por motivos de ordem técnica, questão de segurança, e que o consumidor deve ser previamente informado de maneira clara, objetiva e direta, ou seja, com bastante transparência. Basicamente é isso, é um julgado importantíssimo e alunos. Basicamente é isso. Perfeito, Tudo bem, Gabriel. então. Vamos passar a nossa segunda rodada em seguida? Sim. Então, fechando aqui essa rodada inicial.